Boa noite, pessoal. Esse vídeo é referente à aula de sábado, do último sábado. E tem uma atividade para vocês entregarem nesse final de semana, tá? Vou estar mandando a atividade no grupo e eu vou entrar em contato com vocês para explicar direitinho como que vai ser a nossa vida, tá? Na última aula nós vimos um pouquinho da manutenção, nós vimos até os tipos de manutenção, até 1.2, tá? Então vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre a manutenção predial. Primeiro, o que é a manutenção, né? Segundo o dicionário, a manutenção é a ação ou efeito de manter ou manter-se, a ação de sustentar ou conservar, né, o serviço de conservação, fiscalização em certas empresas ou oficinas. Quando a gente fala de manutenção, gente, o que acontece? Nós temos que ter noção, primeiro, que a manutenção não é só consertar quando quebra. A manutenção, a gente trabalha sim com o conserto das quebras, que é a manutenção corretiva, só que todo o ato de manter ou conservar desde o início, né, desde as primeiras partes das obras, nós já estamos fazendo serviço de manutenção. E a ABNT, né, a NBR 5674, trata de manutenção de edificações. Inclusive, a atividade de vocês é referente a essa norma. Então, o que ele fala de manutenção? A manutenção em edificações é o procedimento. Aliás, essa norma ela fala sobre os procedimentos da manutenção de edificações e conceitua a manutenção como conjunto de atividades a serem realizadas para conservar ou recuperar a capacidade funcional da edificação e de suas partes constituintes de atender a necessidade de segurança de seus usuários. Lembrando que a manutenção dentro da norma ela não é a reforma. Professora, qual a diferença da manutenção para a reforma? A diferença da manutenção para a reforma é que, por exemplo, você mora num prédio ali, tipo aquele prédio ali da beira do rio, Porto Real, exemplo. Aquela obra, se eu não me engano, ela ainda está em período de manutenção, né? Eu acho que ainda não venceu o período de manutenção pela construtora dela, não, se eu não me engano, né? Então, por exemplo, ali o pessoal recebeu o apartamento, aí eles têm período de manutenção, liga pro pessoal da construtora e fala assim, se eu não me engano é aquela obra da FRP. Liga pro pessoal da FRP e fala assim, olha, eu quero derrubar essa parede aqui desse apartamento e eu quero trocar os tipos de luminária, etc. Isso é uma reforma, isso não é uma manutenção. Então não pode fazer, né? Não cabe ao serviço de manutenção predial isso. Mas se eles falarem assim, olha, o esgoto deu problema, estávamos funcionando normalmente, o esgoto deu problema. Isso sim é um serviço de manutenção, né? Porque ele vai reparar alguma coisa, algum serviço que foi feito. E o Código de Defesa do Consumidor, do CDC, do artigo 39, inciso 8, diz: é vetado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se as normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou entidade credenciada pelo Conselho. O que significa isso? Que quando você vai mexer com a manutenção predial, você tem que obedecer o que está na norma 5674. É uma das normas de manutenção, mas é a norma que fala sobre procedimentos. Então você tem que obedecer o que está lá. E você também, além disso, a construtora ela tem que fornecer o manual do usuário, tá? O manual do usuário é toda a parte que fala da edificação, né? Do que o usuário precisa saber da edificação. Nós vamos ver mais adiante. Então, olha só. A principal função da manutenção é solucionar problemas técnicos que decorrem do desgaste ao longo do tempo, ou seja, garantir a durabilidade da edificação. Essa é a principal função da manutenção, porque assim, a obra ela tem a sua vida útil, né? Ou seja, a obra ela vai estar seguindo o seu período de vida útil, ou seja, sempre que o usuário puder estar usufruindo dos serviços dessa edificação. Então,
é normal que ao longo do tempo tenha um processo de desgastes, né? Por exemplo, desgaste na pintura, desgaste na parte de vedação, de esgoto, elétrica, enfim, é normal isso acontecer. Então, tudo isso já tem que estar pensado no plano de manutenção da edificação. Nesse sentido, é importante perceber que os gastos com manutenção são mais adequados do que os gastos com consertos. Ou seja, os gastos com manutenção são previsíveis. Isso que eu estava falando para vocês, dando-se para orçar os preços e programar seus pagamentos. Como assim? Que a gente vai orçar os preços e programar seus pagamentos? É o que eu estou falando para vocês. Você sabe que você vai gastar com aquilo, por exemplo, a lâmpada da sua casa que queima. Você sabe que aquela lâmpada vai queimar um dia, né? Então você não espera a lâmpada queimar para que você vá comprar uma lâmpada. Você já vai no supermercado, já compra uma lâmpada e deixa ela de reserva. Ou seja, você já está colocando no seu orçamento, porque você sabe que vai precisar, entendeu? Então, quando a gente vai montar o plano de manutenção predial, a gente já coloca os planos de os gastos de manutenção em orçamento que você vai passar para o seu cliente, porque você sabe que durante o processo de manutenção da obra, o pós-obra, você vai precisar desse serviço. A degradação dos equipamentos de uma instalação acontece e será preciso fazer alguma troca algum dia. Mas se a manutenção, essa troca será reparada de forma inesperada, sem programação. É por isso que eu falo para vocês, deve existir um plano de manutenção. A manutenção cataloga as peças e equipamentos de toda uma instalação e monitora sua vida útil, fazendo com que tal equipamento seja usado até seu limite. Então, nós conseguimos usar o equipamento ou aquela instalação o máximo de tempo possível, porque programamos isso. Programando uma troca logo após, de modo que o dono do imóvel possa sanar suas despesas. Lembrando que manutenção é diferente de conserto. Conserto faz parte da manutenção, mas não é a mesma coisa. Pode-se dizer que a vida de um edifício tem as duas fases, a sua construção e o seu uso. Durante a fase de uma obra, na construção, nós temos 3 partes. Nós temos a fase inicial, a intermediária e a final. A inicial é tudo que envolve a parte de locação, fundação, carpintaria, estrutura, ferragem. A intermediária já é a parte de vedação, né? Vedação, telhado. E a final já é a parte do acabamento em si. Então, a manutenção ela começa desde a primeira fase, tá? Uma série de problemas relativos à sua durabilidade, isso é sobre construção. O uso é depois de entregue. Uma série de problemas relativos à sua durabilidade pode ser resolvida durante sua construção. Um bom projeto, uma orientação adequada, o correto atendimento às normas e ao programa de uso, a qualidade dos materiais empregados e o apuro técnico adotado na sua construção são procedimentos importantes que vão determinar essa durabilidade. Consequentemente, durante a segunda fase, que é a fase de uso, uma série de problemas começa a surgir devido ao desgaste com os indevidos das peças empregadas. Em pouco tempo, alguns serviços serão necessários para, em certos casos, repor as condições originais e, em outros, fazer algum tipo de instalação dentro dos padrões de qualidade que possibilitem um melhor uso da construção. Mas como nós vamos saber se os elementos da edificação estão sendo usados indevidamente? Através de 2 elementos, o manual de uso, que é o manual de uso de operação, e a inspeção. Esse manual de uso, nós podemos incluir o databook nele, né? Esse manual de uso é o manual do usuário. E a inspeção são as inspeções que nós fazemos nas obras, como, por exemplo, a ficha de verificação de serviço, que foi falado na primeira aula. O primeiro elemento, que é o manual de uso para a manutenção, é um documento, e esse documento vai reunir todas as informações que precisa para orientar a atividade de conservação, uso e manutenção da edificação. Ou seja, esse manual é o nosso plano de manutenção.
e o databook pode ser incluso nesse manual de uso. Lembrando que só o databook em si não é um manual de manutenção predial. Ele é um elemento do manual de manutenção, mas ele em si, só ele não é. Porque só ele não vai... o que é o databook? O databook ele é um documento que ele reúne todas as informações da obra do início ao fim. Então, se você fornecer só o databook para o usuário, ele não vai saber o que fazer na parte de manutenção. E a equipe também que vai ficar na manutenção não vai saber o que fazer. Por isso que é importante você montar um documento reunindo as informações do que deve ser feito. E esse documento, sim, é o plano de manutenção, que nós chamamos de manual do proprietário. A elaboração do manual deve ser feita por um responsável técnico, que não é você. Por que não é você técnico? Porque você não vai assinar. Quem vai ser o responsável técnico é o engenheiro. Você vai fazer parte da construção desse manual. A entrega do mesmo é realizada pela incorporadora ou construtora. E aqui, opa, eu quero circular isso aqui. Aqui nós temos o documento, né? Aqui nós temos quem fornece o documento, né? Quem é responsável pela renovação e qual é a periodicidade de renovação desse documento. Que a gente tem, falando aqui do manual do proprietário e dentre outros. O manual do proprietário, a construtora deve fornecer. Quem é responsável por fazer essa renovação ou pedir essa renovação é o proprietário. E a periodicidade dessa renovação é pelo proprietário quando houver alteração na fase do uso. Tá. Para garantir que as instruções do manual sejam cumpridas, são necessárias as manutenções periódicas especificadas pelos respectivos fornecedores, que devem ser realizadas as manutenções preventivas e corretivas, a fim de evitar que pequenas falhas progridam para extensas patologias. Então, por isso que existem as manutenções periódicas, por isso que existem os serviços de rotina, que é justamente para evitar que haja uma manutenção corretiva. Muitas vezes você tem a programação preventiva, que isso é um assunto desse sábado, né, que nós vamos falar. Muitas vezes nós temos a programação preventiva, que é para evitar que algum problema aconteça, certo? Verificações para evitar que o problema aconteça. Só que existem casos que não há como você fazer uma preventiva, que você tem que deixar mesmo ocorrer a corretiva, ou que no caso a corretiva ela é até mais barata do que a preventiva. Nós vamos ver isso também na próxima aula. Exemplo, uma lâmpada queimada. Não dá para você trocar a lâmpada antes dela queimar, né? Então, é um caso da corretiva. Você tem que deixar a lâmpada queimar para você poder trocar. O que você tem que fazer é se programar para quando aquilo ali acontecer, ser uma coisa rápida e não uma coisa que vai gerar algum dano à instalação, etc. O segundo elemento, que é o elemento de inspeção, consiste na avaliação visual das condições técnicas de uso, operação, manutenção e funcionalidade, consideradas as exigências do usuário. Essa parte de inspeção é a parte técnica, você técnico pode atuar na inspeção, ou seja, existem vários procedimentos para inspeção. Isso é uma coisa de uma aula, né? Então, por isso que a gente não vai falar muito disso aqui. Finalidades da manutenção de edificações: preservar ou recuperar as condições ambientais adequadas ao uso previsto para edificações, incluir todos os serviços realizados para prevenir ou corrigir a perda de desempenho decorrente da deteriorização de seus componentes ou de atualizações nas necessidades dos seus usuários. Então, todos os serviços realizados que são para prevenir ou corrigir essa perda de desempenho. Essa perda de desempenho tipo, por exemplo, uma pintura. Uma pintura, ela vai ter um desempenho. Só que com o tempo essa pintura ela vai ser desgastada. Então ela vai perder esse desempenho. Isso é normal, porque é decorrente da deteriorização, ou seja, do desgaste de seus componentes, ou de alguma atualização de necessidade dos usuários. Às vezes aquele tipo de elemento não serve mais para o usuário e tem que acontecer alguma atualização.
Não inclui serviços realizados para alterar o uso da edificação, que é a reforma, como eu expliquei no início. Classificação das anomalias e falhas. As anomalias e falhas constituem não conformidades. Essas não conformidades, gente, não conformidade que é? É uma coisa dentro de uma obra, não falando em auditoria, falando mesmo de normal, de manutenção, de serviços. Não conformidade é quando tem alguma coisa acontecendo numa obra que não está de acordo com o padrão, né? A gente viu que tem o manual da qualidade, eles têm os procedimentos que são padrões. Então, uma não conformidade é quando acontece um procedimento que não está dentro do padrão de qualidade, que impactam na perda precoce do desempenho real ou futuro dos elementos e sistemas construtivos e redução de sua vida útil projetada. Podem comprometer, portanto, o que compromete? Segurança, funcionalidade, operacionalidade, saúde dos usuários, conforto térmico, acústico e lumínico, acessibilidade, durabilidade, vida útil, dentre outros parâmetros de desempenho. A norma que fala de anomalias e falhas é NBR 15575, tá? Então, nela vai falar a parte de anomalias e falhas dentro da manutenção. As não conformidades, elas podem estar relacionadas a desvio técnico e de qualidade da construção ou manutenção da edificação. Podem ainda não atender aos parâmetros de conformidade previstos para o sistema construtivo e equipamentos instalados, como dados, recomendações do fabricante, manuais técnicos, memoriais descritivos, normas, etc. Aqui nós temos a classificação das anomalias, tá? O que acontece? Eu não vou botar um vídeo muito grande, senão não vai carregar para vocês esse vídeo. Então, qual é a atividade de casa de vocês? Vocês vão ler essa parte, né, também, classificação, e vocês, eu vou pedir para o líder enviar a atividade para vocês. A atividade já foi passada, tá? E eu vou passar alguns avisos no grupo. Fiquem atentos, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando no privado.